Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Inemina seja louvado, Inemoço seja louvado, Inemina seja louvado, Inemoço seja louvado, e a nona exultado, o gosto com alegria, cacata com empenho em nascer, e a noite daio di jaza, uena biotlofa, punta punta so, Zé, e a no, Inemina seja louvado, Inemoço seja louvado, Inemina seja louvado, Inemoço seja louvado, e a nona exultado, o gosto com alegria, que a canta com empenho de nascer, e a noite daio di jaza, uena biotlofa, punta punta so, Zé, e a no. Sejam bem-vindos ao espaço para mais um lançamento, desta vez da doutora Paula. E a COSP, que eu represento, sempre disponível para atividades desse género, né? Como nós temos vindo a fazer, não é? Como forma de nós promovermos e também lançarmos os nossos escritores santomenses e, sobretudo, pessoas que escrevem coisas sobre São Tomé e Príncipe, que não fica só na gaveta, né? Que partilhem também com todos, que é para nós sabermos, de facto, o que é que nós estamos nesse São Tomé e Príncipe. E o tema de hoje, né, sobre os nossos idosos, né, é de grande importância. A sede da ACOSP, a Associação da Comunidade de São Tomé e Príncipe em Lisboa, foi palco de lançamento da obra A Violência sobre os Idosos, os Maus Tratos em São Tomé e Príncipe, da autoria de Paula Leal Deus, que resulta de um trabalho de investigação realizado em São Tomé e que constitui um contributo relevante para a reflexão sobre direitos humanos, envelhecimento e vulnerabilidade em contextos insulares. Em primeiro lugar, de Gada Manamu, um play de Manamu, Kinjija, homenagem da Manamu, desse cada san, Akachim, Kanjim, passam Kansugwe. E outro coisa, Gabila da desse pagada não se tudo sai. Não se por cada dia já tinha para não se fé, não se bi, para não se junta o boi com a mim, para não se bi homenagear, ninguém também
Ni tempo não estava cá falar. Ninguém também sabe esse mundo. Quando eu falar. Sabe? O Auawe, qual que aconteceu em São Tomé? E tem modo de dar volta. Tudo não. Sociedade civil. Não café partido. Não acabou da Estado. Isso é nosso serviço do Estado. Isso é nosso serviço de família. Família só café partido. Só Estado que complementa. Não acaba a som, bagulho da Estado. Estado café parte, o catoque, essa parte social. A cafla não na cabeça não angue batla chifa. Quem que não se escafla com nasi na cabeça batla chifa. Nem vê se tudo a chico na te uma pompa nem começa. Não deixamos ninguém para trás. Como assim? Política de velhice, anakakoyenge kudego. Tudo ngi. Recenseamento, poto, bakoyenge ku saber, na telico, na te pobre, tudo ngi. Ngi ku na descontar, numa já vida defa, não se caquia. Uma política social, para não se resolver. Isso é essa parte de Estado. O livro faz parte de um trabalho de mestrado e aborda um tema de grande relevância social, a violência sobre as pessoas idosas, com foco nos maus tratos que lhes são infringidos, muitas vezes no seio das próprias famílias. A obra nos interpela profundamente sobre a condição humana e o cuidado com as pessoas mais velhas. A tese de mestrado contou com a orientação das professoras Paula Nobre de Deus e Elia Bracons, ambas presentes na ACOSP, para a apresentação da obra, conjuntamente com Solange Salvaterra Pinto. Há livros que se leem, há livros que nos atravessam. E este livro não se lê apenas. Ele sente-se, incomoda e, pior, fica. Ao longo dessas páginas, somos confrontados com números, com dados, com testemunhos que nos incomodam, que nos revoltam e que nos obrigam a não ficar indiferentes. Antes de mais, Paula, muito obrigada. Obrigada pela coragem, obrigada pela sensibilidade, obrigada pela coragem de olhar de frente aquilo que muitos de nós preferem ignorar. Obrigada por dares voz a quem quase não tem voz. Porque é preciso coragem para escrever sobre dor sem perder a humanidade. E obrigada, sobretudo, pelo respeito com que olhaste para os idosos do nosso país. Eu tive o privilégio de orientar este trabalho de investigação desenvolvido pela Paula Leal Deus e que concluiu em 2021. E acompanhar este percurso foi um processo muito enriquecedor que me permitiu testemunhar de perto a dedicação, o rigor, a sensibilidade social e a determinação da autora. E estas qualidades tornaram possível a realização deste estudo, que foi muito exigente, realizado em contexto de terreno e que hoje ganha uma nova vida através desta publicação. É também uma grande satisfação que vemos o percurso académico da Paula Leal Deus continuar, encontrando-se atualmente a desenvolver o seu doutoramento em Serviço Social, o que demonstra bem a sua persistência, o que demonstra bem o compromisso científico e a vontade de aprofundar o conhecimento nesta área. Primeiro eu quero dizer que é muito emocionante estar aqui. É emocionante por várias coisas e desde logo pela alegria que se sente e pela força. E a Paula também representa muito essa força. Portanto, estarmos aqui agora, lado a lado, quando nós nos conhecemos, pai, em 2019, sei lá, no século passado já, que nós nos conhecemos, e de uma forma muito engraçada, porque ficámos as duas à porta de uma sala da Universidade Lusófona. Eu ia dar aula de mestrado e apresentei a um grupo de alunas que estava, entre as quais estava a Paula, e disse o meu nome, Paula Deus. E a seguir
ficámos ali, a pessoa disse Paula Deus, e nós não estávamos a perceber a conversa. Às vezes, mas eu chamo Paula Deus. E a Paula diz assim, eu também me chamo Paula Deus. E então, somos as duas Paula. História em história, Paula Leal Deus contribui para uma reflexão conjunta sobre um tema que diz respeito à dignidade humana, à justiça social e à proteção das pessoas mais vulneráveis. Durante a apresentação do livro, para além das manifestações de afeto, agradecimentos e partilha de vivências, os presentes tiveram a oportunidade de ouvir alguns depoimentos que fazem parte da investigação que dá voz à fragilidade das pessoas idosas. Nasci em 1929. É casado? Não. Quantos filhos tem? Tem um filho que vive em Portugal. Frequentou a escola? Não. E antes de vir para aqui, onde é que trabalhava? Eu sempre trabalhei, fui pescador. Recebe alguma pensão? Sim, recebe a pensão da assistência social. E aqui no lar, costuma receber visitas de familiares ou amigos? Não. Está cá há quantos anos? Há 2 anos. E qual foi o motivo que veio para a instituição? Vim porque era maltratado pelos vizinhos. Atacavam-me com pedras e fui chamado de feiticeiro. Passava todo o tempo a chorar. Depois, um dia, vim pelos meus próprios pés pedir ajuda. Assim que me abriram a porta, senti-me muito contente. Foi como se tivesse saído da prisão. Olha, eu já tinha saído de casa para procurar comida e ao regressar fui agredido com pedras. Isto porque houve um jovem pescador que desapareceu no mar e pensaram logo que eu tinha alguma coisa a ver com isso. O caso até foi levado à polícia. Foi muita tristeza. Eu deixei de comer e foi aí que eu tomei a decisão e fui para o lar com os meus próprios pés. Lá fui com fome, com muita incerteza que se iriam receber ou não. Na verdade é que naquele dia não me receberam. Voltei para casa. Não sei como voltei para casa. Nem tinha mais forças. Mas no dia seguinte voltei e consegui encontrar-me com a diretora do lar que me disse para voltar para casa que assim que fosse possível me chamavam. Passado algum tempo não me chamavam e eu vim cá outra vez e olho que dessa vez consegui ficar. Sente-se feliz aqui? Sim. Muito satisfeito. Formei um grupo cultural com outros residentes do lar. Aqui tenho tudo. Faço 3 refeições por dia. Tenho roupa lavada, tenho banho, cama limpa. E estou aqui como um ministro. Vejam vocês que o que é que o básico não faz na vida de uma pessoa. Eu tenho tudo. Tudo é que 3 refeições por dia, roupa lavada, banho, cama limpa. Sinto-me como um ministro. Isso é fantástico. E tudo isso por causa de um gato preto que estava na minha casa e um jovem disse-me que ia matá-lo e que em seguida me queimava a casa porque acreditavam que eu era feiticeiro. Antes de mais queria parabenizar a minha amiga, prima, pelo excelente trabalho que ela efetuou, pelo livro, pelo tema muito pertinente, urgente. É um tema muito urgente. Eu queria contar uma pequena história de uma senhora chamada Dona Celila, que vivia, não sei se conhecem, São Tomé, que é o Senécia. Senécia, em frente à Embaixada de Cabo Verde. É lá que a senhora vivia. Ela acordou numa manhã com o seu bacio, normalmente os mais velhos usam muito bacio para fazer o xixi, à procura da casa de banho. Ela chegou até CST, a sede. CST, com o bacio na mão, à espera, à procura da casa de banho. Alguém encontrou, mas peraí, isso não é filha da Dona Madalena e a sogra do Sr. Fernando? Sim. Algures por São Tomé, não na zona onde eu estou a contar, se calhar numa madrugada de 5h30, 6 da manhã, se encontrasse aquela senhora, seria o problema. Essa senhora é minha avó. Alzheimer, pessoal, Alzheimer, só isso, Alzheimer. Mas é que queria aqui também, em nome do senhor embaixador, que não pôde estar presente, me designou para estar aqui, queria parabenizar a minha prima e também dar os meus péssames também aqui, pelo amor da sua irmã, e um excelente trabalho. Quero lhe agradecer muito, porque este é um trabalho muito bom, muito meritório. Obrigada. E acho que todos nós, de facto, todos nós temos a obrigação, sobretudo os que vivem lá, ou os que têm cá a família, porque há muita gente que acredita nisso, aqui se calhar até nesta sala, tem medo do feitiço. Eu tenho uma amiga que é Olinda Beja, é uma tia, já faleceu. Ela foi a Santo Tomé e foi visitar a tia. A filha da senhora ia atrás dela e disse, prima, não vai lá, ela é feiticeira. E ela não deixou a senhora entrar. A senhora estava fechada em casa porque tinha medo, não a deixavam sair de casa. Porque era feiticeira, batiam nela.
Percebe? E agradeço muito este seu trabalho. Espero, de facto, que as pessoas pensem que isto é só ignorância. É ignorância, mais nada. Aquilo tudo que tu relatas a nível do teu trabalho é aquilo que muitos de nós sabemos até pelas nossas próprias famílias. Eu, no ano passado, perdi também uma tia, que acabou no Simão Godinho e que acabou precisamente porque a imigração fez isto. Os filhos não estavam e ela simplesmente fez uma coisa que era a coisa mais normal e natural do mundo, que foi, sendo filha de uma parteira, dizer a uma mãe que é melhor ela ir para o hospital porque ao tempo que ela estaria grávida o bebê não teria virado, e quando o parto se deu e a coisa não correu assim tão bem, minha tia acabou agredida, nua, no meio da rua, em Neves, e mais tarde foi parar ao Simão Agudinho, mas depois de ter tido um AVC, depois nós a tirarmos de lá para Luanda, depois de Luanda as coisas não correram bem e acabou por morrer sozinha. Esta é a história de muitos dos idosos que nós temos. A questão da migração piora significativamente porque os filhos não estão lá para proteger, e nós temos, às vezes, quando se sai do território, temos esta fé estranha de que o mundo é como quando nós fomos sendo educados e que as pessoas vão continuar a ter o respeito sobre os idosos que não vão ter. E há uma questão que também se coloca. Esta questão da feitiçaria sempre existiu. Eu tenho 53 e toda a vida ouvi falar desta brincadeira da feitiçaria à volta das pessoas. Muitos de nós aqui, houve uma senhora que disse, consciente ou inconscientemente, praticamos maus tratos. E o que é que nós devemos fazer daqui para diante? Pelo menos os que estão cá, os que depois de sair daqui vai ter contato com pessoas santomenses que estão cá e estão fora. Qual é o nosso papel como santomense, tendo a oportunidade de ter este livro que a Paula aí apresentou para nós? O que é que nós vamos fazer daqui para frente para mudar esses maus tratos e essas mentalidades que muitos de nós falamos aqui, que tem a ver com a ignorância? São semana, Paula, a minha falhada. Agradeço para a Assemblange, moça que é livro essa pessoa. Obrigada. E tem uma manga fazendo, não sei se cada pelo longo assim também, tipo programa assim, não cada opinião. São como um Paulo tem cada opinião, junto com não entenda assim. Eles não sabem do sul, nem mais daí que não todas as casas na opinião você. Tema que não cada opinião sempre subir, desse são assim. Não tem cá falar assim. Por não me de Santo Tomé, nunca penso de cobo da água, nunca quer ser anjo não me fode. Nunca quer ser como não tem que também não na classe gente. Nunca quer ser coisa gente. Quando a puxa pouco café monte, não trouxe uma mulher de Santo Tomé. Junto tudo não é coisa junto, mas me fala pincel no livro você. Andas me com mais no livro você. Capricha na cidade do livro você, por favor. É não na gente, move mais com gosto de dar mão, mami Paula, o livro você. Quero felicitar-te, Paula. Obrigada. Muito. Por duas razões básicas. Primeiro, pelo trabalho. Eu acho que estamos perante um problema social que pode ser tratado do ponto de vista único, mas que é um problema grave e abrangente. Resulta dos elementos: ignorância, educação deficiente e miséria a que a sociedade chegou. E então, são os mais fracos que pagam. Pagam os velhos, pagam as crianças e pagam aqueles que não têm capacidade para enfrentar. É o mesmo que acontece no nosso mundo, por acaso Santo Tomé e Príncipe representa só a parte deste mundo, que realmente, onde os pequenos vão levando porrada dos grandes. E nós temos um exemplo comum. O segundo ponto em que eu a felicito muito é ter feito algo inédito. Algo que ninguém se atreveu nunca a fazer, pelo menos aqui nas terras de Portugal. Fazer uma apresentação, não no dialeto, porque aqui não é um dialeto, na língua de São Tomé. Ok? Obrigado. Por isso, eu estou muito grato por ter e abrir uma porta que nunca antes tinha sido aberta. E teve coragem para o fazer. Enfrentou as dificuldades que esta situação tem
porque não é fácil passar do falador de português para falador de São Tomé, principalmente nos assuntos científicos e em situações que exigem uma linguagem muito mais elaborada, para a qual temos que reconhecer que o não desenvolvimento da língua de São Tomé ainda tem que encontrar solução para tal. Felicito-a por estes 2 pontos importantes. Parabéns, Paula. Através deste livro, Paula Leal Deus alerta aos governos e à sociedade em geral para reverem a forma como as pessoas mais velhas estão a ser cuidadas e desafia a sociedade para uma reflexão crítica sobre o problema da violência sobre os idosos. Todos nós sabemos que existe maltrato aos idosos, mas só que ninguém fala sobre isso. E isso foi a razão que eu debrucei sobre esse trabalho, não só para mim, isso é para a sociedade civil, todos, isso é para todos, São Tomé e Príncipe. E pelo caminho encontrou muitas dificuldades? Realmente tive muita dificuldade em termos da parte empírica, que tinha que trabalhar a parte empírica e depois para fazer o estudo. Foi muito trabalhoso. Até dava, muitas das vezes, eu pensei, vou desistir, mas como sou uma pessoa muito persistente, disse não, o meu idoso, eu posso dizer isso, meu idoso não merece a minha desistência, eu tinha que prosseguir. Neste caso particular de São Tomé e Príncipe, que causas concorrem para a existência de maus tratos aos idosos em São Tomé e Príncipe? Abandono, principalmente abandono. Estamos a falar de famílias que abandonam o seu idoso porque já não traz o rendimento para casa. Isso é uma das causas. Estamos a falar de um crime. Se uma família abandona o seu filho, a sua avó, estamos a falar de um crime. Há aí também a questão social que implica maior, digamos, presença do Estado na defesa dos idosos? Sim, política social. O Estado tem que fazer a sua parte e tem que fazer um serviço bem trabalhado e não deixar ninguém para trás. Como o slogan diz sempre, não deixar ninguém para trás, e isso é mesmo sério, não deixar ninguém para trás. O Estado faz a sua parte e nós, cidadãos civil, não é? Sociedade civil, faz a sua parte. E família, cabe à família também fazer a sua parte. De mãos juntas, dadas, nós temos que dar a mão. E tendo os velhos nesta situação, implica dizer que estão a deixar alguém para trás, é isso? Estamos a deixar alguém para trás. Em termos de política social, estamos a deixar. Um país de 200 e tal mil habitantes e 5% é idoso. É grave. Estamos aqui perante esta questão de feitiçaria. Qual é a análise que faz desta situação? A feitiçaria, o idoso, eu acho que é uma desculpa. Muitas das vezes é desculpa. É desculpa. Também estamos a falar de demência. Essa doença é muito desconhecida em São Tomé. A família em si tem que conhecer, saber o que é demência. Com isso pode ajudar e comaltar muitas situações que existem em São Tomé. Deste estudo que resulta neste livro que fez, qual é a conclusão que chega? A conclusão que eu chego que num país tão pequeno que nós temos, tendo em conta que existem muitos idosos pobres, nós temos que criar mais instituições. Aquilo que nós temos não chega. Temos que criar mais instituições dessas, pelo menos para comaltar essas situações, que é muito penoso, muito vergonhoso. Eu digo que é muito vergonhoso. Eu, como Paula, cidadã de São Tomé e Príncipe, estou cá em Portugal há 32 anos e sinto vergonha.
Professora Paula Deus, portanto, esteve aqui na apresentação deste livro de Paula Leal Deus, A Violência sobre os Idosos, os Maus Tratos aos Idosos em São Tomé e Príncipe. Estamos aqui perante um desafio, a reflexão crítica sobre os idosos e a pobreza em São Tomé e Príncipe, é isto? O desafio relativamente aos maus tratos aos idosos não é um problema só de São Tomé e Príncipe. É um problema que existe no mundo, existe em São Tomé e Príncipe, existe em Portugal. É um problema grave. Também estamos a estudar isso em Portugal, esse problema, inclusive é organizar respostas direcionadas especificamente à violência contra idosos. É muito importante o quê? Um trabalho na comunidade, entre as várias instituições na comunidade. Fazerem, por exemplo, mesas de concertação, ou seja, sentam-se todos à volta da mesa e vamos ver quem é que nesta comunidade está em risco. Quem é que aqui nesta zona de São Tomé e Príncipe, naquela e na outra, podem estar em situação de maior vulnerabilidade? A pobreza, claro, é um risco grave dessa vulnerabilidade, associada à idade, não é? Já sabemos, temos aqui um cocktail, explosivo, e com o envelhecimento da população que está, enfim, na sociedade, sobretudo ocidental, mas é um problema mundial, porque nós temos de perceber, não é, que hoje em dia as fronteiras cada vez mais estão esbatidas e, portanto, os problemas de uns refletem-se nos outros. 2050, de facto, prevê-se que no mundo inteiro o número de idosos seja muito superior ao de jovens. Já ouvimos isso aqui hoje. Por isso, é muito importante darmos as mãos, fazermos um trabalho intergeracional de educação para o cuidado em todas as idades, mas, sobretudo, as comunidades darem as mãos para, com os recursos que existem, sejam quais for, encontrarem formas de garantir a segurança daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade e que a Paula Deus teve a coragem também aqui de descrever, neste caso, em São Tomé e Príncipe, mas que retrata o que acontece no mundo. Nós precisamos de sociedades mais solidárias. Não é uma questão de dizermos que são problemas muito complexos, são impossíveis de resolver. Para um homem que vai à Lua e consegue explorar Marte e que está à procura de vidas noutros planetas, temos que saber cuidar das pessoas que vivem entre nós. E essas pessoas estão nas nossas comunidades e tem que se articular o Estado com a sociedade civil, porque é um problema que se pode diminuir em todas as comunidades e a pobreza não é uma inevitabilidade. Portanto, com utopia, mas com grande sentido de realidade, vamos concertar posições para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais digna para todos. De várias questões que levantou, abordou a questão da desigualdade humana e a justiça social. São estes dois fatores que hoje em dia pesam mais nesta questão relacionada com os idosos? De facto, este trabalho da Paula Leal Deus obviamente teve um foco muito grande, não é? Não só teórico, mas empiricamente também a nível da dimensão social, mas efetivamente trabalhou e focou muitos problemas, não só a questão da violência, onde efetivamente cada vez mais nós temos de ter esta consciência que a dignidade humana, o respeito, a tolerância, o conhecimento acerca do outro tem que estar muito patente na nossa vida, na nossa atuação, no nosso cuidado, na nossa preocupação. E é verdade que cada vez mais, e não só a violência nos idosos, mas não é só lá em São Tomé e Príncipe, mas em todo o lado existe, e nós temos de estar ciente disso, dessa problemática, temos que efetivamente dar visibilidade a esta problemática e depois atuar com justiça, atuar obviamente com força, com ousadia, diria também, com políticas novas também, novas formas de atuação para minimizar ou colmatar e combater este flagelo. Sem dúvida que, acima de tudo, o que nos traz todos aqui é a humanidade, ou seja, que sejamos pessoas, cidadãos, profissionais, mais humanos, para que possamos estar atentos, obviamente, a estes problemas, não é, que vamos tendo dos nossos países, não é só em São Tomé e Príncipe, é em Portugal e no mundo inteiro. O importante é dar visibilidade a uma realidade silenciosa.
Sem dúvida, dar visibilidade a tantas realidades silenciosas, é verdade. E damos visibilidade através de quê? Através das pesquisas, através do conhecimento, através de lermos, através de irmos ao terreno mesmo, falar com as pessoas, estar com elas e sentirmos que algo se passa e que temos que fazer muito, não é? Temos que fazer muito para que efetivamente as coisas deixem de acontecer. E, portanto, dar visibilidade através da nossa ação, sem dúvida também, não é só através daquilo que está escrito, mas também através do nosso ativismo, não é, social, que cada um de nós, enquanto cidadãos, temos, não? E dar sempre uma perspectiva humana, não é? E positiva do ser humano, porque eu acho que é isso que também temos que passar essa mensagem. Reparei que destacou 3 questões importantes que ressaltam neste livro. Casos reais, histórias duras que nos incomodam. É isso? Exatamente. Antes de mais, eu queria agradecer à Paula pelo trabalho exaustivo que ela fez de pôr a nu a situação em que vivem os nossos idosos, porque uma coisa é nós imaginarmos, outra coisa é lermos as histórias. São histórias reais, de pessoas reais, de idosos que deram tudo e tanto pelo país e pelos filhos, e hoje em dia terminam dessa forma tão indigna, tão indecorosa e tão vergonhosa. E mais uma vez, é aquilo que eu disse na minha apresentação, dar os parabéns à Paula pelo respeito que ela teve ao contar as histórias de São Tomé e Príncipe, dos nossos idosos, e aqui também aproveitar e dar também um puxão de orelha às nossas entidades, aos nossos governos, às organizações que não tenham tido projetos sustentáveis para cuidar daqueles que tanto cuidaram de nós, porque não faz sentido numa sociedade como a nossa, que supostamente é uma sociedade segura, é uma sociedade em que somos todos amigos, em que somos todos primos, somos todos conhecidos, nós termos idosos, termos pessoas de 42 e 45 anos, sobretudo mulheres, a irem bater às portas dos lares, a pedir para serem acolhidas, porque estão cansadas de serem maltratadas, de serem chamadas de feiticeiras e de serem violadas. E é muito triste. Mais do que termos pessoas a ajudar esses idosos, o Estado tem que vir com políticas públicas concretas para dar uma vida digna a quem nos dignificou tanto durante a altura que éramos jovens e adultos ativos. Apesar de sermos uma sociedade ainda considerada matriarcal, acontece que, sobretudo, as mulheres são as vítimas, digamos, dessa violência. E mulheres pobres, é preciso frisar, não é? Mulheres pobres é que são vítimas dessa violência. Dizem que é cultural chamarmos as mulheres pobres de feiticeiras. Não é cultural, é ignorância. Isso é uma simples ignorância. E nós estamos num mundo globalizado onde as pessoas têm acesso à informação, as pessoas usam os TikToks e os Facebooks dessa vida. Comecem a fazer pesquisas e começar também a dignificar mais os nossos, não é? Porque quando tu estás a maltratar a minha avó, também estás a maltratar a tua avó, porque estão na mesma faixa etária. E não nos podemos esquecer, é o que diz a Paula depois no final, nós não sabemos se vamos chegar à velhice, não é? É preciso combater as crenças que geram a violência. Completamente, é preciso combater porque nós vivemos numa onda de tudo é feitiçaria, e quando nós falamos de feitiçaria não estamos a falar só de camadas mais baixas, até as pessoas que a gente considera que são pessoas elucidadas, bem informadas, está tudo à porta do feiticeiro, para querer ter melhor emprego, para querer ter melhor mulher, querer ter melhor carro. É melhor deixar dessas coisas, vamos ser claros, porque quando tu estás numa posição um bocadinho mais vulnerável, tu vês que as pessoas do saber, não é? As pessoas do suposto saber acreditam na feitiçaria. Que mensagem é que nós estamos a passar às pessoas que têm menos saber? É que feitiçaria resulta. Então tudo aquilo que não resulta, tudo na minha vida que corre mal, e se eu tiver uma idosa que é minha vizinha, é por culpa da nossa idosa. Ou seja, nada mais é natural em São Tomé. A morte não é natural, das uma tupada não é natural, a criança ficar doente não é natural, tudo é imputado à idosa pobre. Pelo compromisso com a defesa dos direitos humanos, Paula Leal Deus não se resignou. Foi ao encontro das suas raízes e deu visibilidade a um problema social que não conhece fronteiras e, de forma magistral, desvenda segredos que se refletem na forma como as famílias cuidam dos seus idosos. Se la cada
que coloca no existe. Galo e Galo no sentirei, estrela na samuafa, queda de luna sabla mafa, chiro de você ganhar. Galo yabo, Galo no sentirei, estrela na samuafa, queda de nona sabla mafa, chiro de você ganhar. Galo, toda a gente. Galo yabo. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos São Tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.